Eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o quarto ano do Colégio Emaús. Tudo bem, quarto ano? Deixei algumas atividades para vocês, na videoaula anterior e eu volto agora fazendo a correção das páginas 112, 113, 114, 115, 116 e 117. Vamos lá. Prismas, que foi essa atividade que eu deixei. Recorte do encarte nas páginas 283 e 285, as planificações dos sólidos geométricos, identificando-os em montes. Em montes. Espero que vocês tenham feito isso, tá, gente? Porque para fazer essa atividade precisa fazer esse recorte, essa montagem, tá? Então, vamos lá. Letra A. Quantas faces hexagonais existem no sólido 1? 2. Quantas faces pentagonais existem no sólido 2? 2 também. Quantas faces quadradas existem no sólido 3? 6. Está identificado lá qual que é o sólido 1, 2 e 3. E 4, tá? Quantas faces triangulares existem no sólido 4? 2. Essas faces são as bases dos prismas. Para nomear um prisma, tomamos como referência o formato de suas bases. Lembra que eu falei isso com vocês na videoaula anterior? Eu expliquei para vocês que o prisma também ele é nomeado conforme a sua base, tá? Vamos lá. Número 2. Utilize os prismas que você montou e complete o quadro. Gente, qual que é o número de faces desse prisma aqui? 6 faces. Faces são os lados. A aresta, gente, lembra que eu falei que são as linhas e vértices as pontinhas? Então, aqui, ó, as formas das faces são quadrados. Número de aresta, 12, porque são 4 em cima, 4 embaixo e 4 do lado. E número de vértices, 8. Esse aqui, gente, quantas faces? 5. As formas das faces, triângulos e retângulos. Número de arestas, 9. E número de vértices, na verdade, são 5, tá, gente? 4 aqui embaixo e 1 em cima. Aqui tá errado. Por gentileza, coloquem 5, por favor, tá? E número de arestas, aqui, ó. 4 embaixo, 5, 6, 7, 8. Gente, aqui, ó, vocês vão fazer corrigir duas coisas pra mim. Aqui são 8 arestas e aqui são 5 vértices, tá? Número de faces são 5 sim, tá certinho. Aqui, quais são os números de faces? São 7, 5 laterais, 6, 7. As formas das faces são retângulos e pentágonos. Número de arestas, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, porque são 5 do pentágono em cima, 5 do pentágono embaixo e 5 dos lados, tá? E número de vértices, 10, tá ok? Aqui, número de faces, gente, as faces são 6 laterais, porque é um hexágono, E 2, então são 8, tá? No total, 6 mais 2, 8. E a forma das faces são retângulos e hexágonos. Número de arestas seria 6 vezes 3, porque são 6 ao lado, 6 em cima e 6 embaixo, 18. E vértices, gente, são 6 vértices em cima, tá vendo? 6 pontinhas em cima e 6 embaixo, então são 12, ok? Número 3. Que semelhanças existem entre os prismas que você montou? As faces retangulares e duas bases iguais, que, todos os prismas são assim. E as diferenças? As faces de apoio ou a base, uma é quadrada, outra é pentagonal, outra é hexagonal e a outra é triangular, ok? Número 4. Escreva duas diferenças e duas semelhanças entre os prismas e as pirâmides. Gente, isso é muito importante. Semelhanças, eles são poliedros e as faces são polígonos, ok? E as diferenças, as pirâmides possuem uma base e os prismas duas. E toda pirâmide tem face triangular e o prisma não. A face é o que, gente? São quadriláteros, ok? Corpos redondos. Monte o cilindro e o cone do encarte da página 287. Nós também vimos, corpos redondos na aula anterior, na videoaula anterior. Então, vocês deveriam recortar e montar tanto o cilindro quanto o cone. Observe as figuras espaciais ou sólidos geométricos, cilindro, cone e esfera. Que características essas figuras têm em comum? Gente, todas são corpos redondos e figuras espaciais ou sólidos geométricos, tá?
em que são diferentes das outras figuras que você montou anteriormente, elas possuem faces formadas de figuras curvas. Não são figuras com várias faces. Suas faces não são poligonais. Isso aqui são algumas das diferenças, tá, gente? Letra C. Desenhe ou cole figuras de objetos do seu dia a dia que lembrem as seguintes representações. Olha aqui, gente, o cilindro. Sugestões, gente. Um copo, um rolo de papel de diferentes origens, potes, latas, entre outros. São sugestões do que vocês poderiam ou colar ou desenhar, tá? E o cone? A casquinha de sorvete, o chapéu do palhaço, algumas luminárias, tá? O cone mesmo, né, de sinalização do trânsito. E essa esfera? Bola, o globo terrestre, luminária, alguns objetos de decoração, bolinha de gude, bola de futebol. Você poderia fazer vários desenhos para exemplificar essa esfera aqui. Porque a esfera, né, que é o formato redondo, fica muito mais fácil da gente conseguir até pensar em objetos que exemplifiquem. Número 3. Observe as ilustrações de sólidos geométricos e, utilizando os números que as representam, escreva o que se pede na página seguinte. Olha aqui, gente. Esse prisma, esse cilindro, essa esfera, desculpa, esse cilindro, esse prisma também, esse cone, essa pirâmide, esse cubo aqui. Vamos lá. Corpos que rolam facilmente ou corpos redondos. É o 2, o 3 e o 5, ok? Aqui, gente, colocou como 6, vocês me desculpem, aqui é o 5, tá? Corpos que não rolam facilmente ou poliedros. Gente, corpos que não rolam facilmente ou poliedros. São todos que não são o 2, 3 e o 5, que é o 1, o 4, o 6 e o 7. Aqui, olha, eles confundiram a numeração, tá vendo? Do 5 e do 6. Então, vamos lá de novo? Eu deixei essa numeração proposta pelo livro, mas vamos fazer de novo para não ficar dúvida? Então, aqui vai ser 2, 3 e 5, aqui 1, 4, 6 e 7. Quais são os prismas, gente? Prismas 1, 4 e 7. Pirâmide é o 6. O 6 é a pirâmide, tá, gente? Cone, o 5. Vocês estão vendo que ele confundiu a numeração 5 com a 6? Ele inverteu. Aqui é o cone e aqui é a pirâmide, tá? E cilindro, o 3. Então, vamos ver de novo, vamos conversar de novo, porque ali houve uma inversão do 5 com 6. Os prismas são 1, 4, 6 e 7. Os corpos redondos, 2, 3 e 5. Qual que é a pirâmide? A 6. Qual que é o cone? O 5. Qual que é o cilindro? O 3. Eu acho que deu para entender agora, né? Escreva o nome da região plana que forma as bases do cilindro e do cone. É o círculo, né, gente? Vamos lá agora. Na ilustração, há 3 tipos de sólidos. Pinte-os usando uma cor para cada tipo. Então, gente, você vai pintar os prismas de uma cor, ok? A pirâmide de outra cor, tá? E os corpos redondos de outra cor, tá bom? E aqui no meio tem apenas uma figura plana aqui, né? De enfeite aqui, você não precisa colorir. Então, vamos lá, eu vou dar uma dica para vocês. Quais são os prismas, gente? Os prismas, vocês vão perceber que todas as faces deles são quadriláteros, né? Olha aqui. Prisma, 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 prisma. Corpos redondos. Esse e esse. Pirâmides, essa e essa. Só são 2 pirâmides, ok? Número 6. Os sólidos geométricos ou figuras espaciais possuem 3 dimensões ou medidas, que é o que, gente? A altura, a largura e o comprimento, ok? Olha aqui, ó. Altura, largura e comprimento. Altura, largura e comprimento. Região plana. É uma região ocupada em um plano ou superfície lisa. E dimensão, extensão em qualquer sentido. Largura, altura ou comprimento, tá? Vamos lá. Use a régua para medir as dimensões dos sólidos que você montou e escreva uma das medidas efetuadas. Aqui, gente, se você pegou a régua, né, você montou
Então, você vai o quê? Medir altura, largura e comprimento. Aqui são sugestões do livro. Não tenho certeza que se você mediu, você conseguiu essa mesma, porque às vezes, dependendo da forma que você mediu, veio um pouco diferente, mas aqui são sugestões, tá? Só lembrando que aqui é a altura, aqui é a largura e aqui é o comprimento. Do cubo, olha aqui de novo, altura, largura e comprimento. Você deveria ter medido com a régua e colocado aqui o valor, tá? Número 7. Observe o formato de sua sala de aula, o comprimento, a largura e a altura. Faça uma estimativa das medidas da sala em metros. Só, gente, que nós não estamos na sala de aula. Você vai fazer isso na sala da sua casa. Ana Paula, eu nem coloquei, porque a gente não estava em sala de aula, eu nem fiz essa. Então, você vai fazer com a sala da sua casa, uma estimativa, tá? O que é uma estimativa? Mais ou menos. Quantos mais ou menos? Peça ajuda de um responsável para ele te ajudar em relação tanto ao comprimento, quanto à largura, quanto à altura, tá? Aí aqui, tudo isso que está falando da sala de aula, você vai fazer pensando na sala da sua casa. Então, como cada um tem uma sala em casa, a resposta ela vai ser diferente de cada aluno. Agora, nós terminamos a correção e nós vamos para a página 118, das figuras espaciais aos polígonos. Vamos ler aqui comigo. Usando os poliedros que você montou, identifique as figuras ou regiões planas que formam as paredes de cada uma e desenhe o contorno dessas com lápis. Gente, vocês podem desenhar aqui triângulos, quadriláteros, pentágonos, hexágonos, porque aquelas todas que vocês montaram têm essas figuras, têm esses polígonos. Escreva embaixo de cada polígono um número da figura desenhada. Tá vendo? Vocês podem desenhar um triângulo, escrever triângulo, um quadrado, escrever quadrado, um retângulo e escrever retângulo, tá? E pinte de cores diferentes o interior das figuras que você contornou. Vocês vão fazer isso agora junto comigo. Eu estou mostrando o que vocês podem fazer. Pode fazer o triângulo, um quadrado, um retângulo. Escreva um nome e colora de números, de cores diferentes. Pode dar um pause no vídeo e fazer isso que dá tempo, tá bom? Vamos lá. Para contornar as figuras, você usou traços retos em linhas fechadas. Observou que as linhas que contornam essas figuras não se cruzam? Aos contornos das regiões planas poligonais, como as faces dos poliedros, chamamos polígonos. Sabe os poliedros que vocês montaram? As faces deles, os lados deles, nós chamamos de polígonos. As partes internas dos polígonos são chamadas regiões planas poligonais. Dentro do polígono aqui, ó, a gente chama de região plana, tá? Portanto, ao pintar o interior das figuras, você coloriu as regiões planas poligonais, ok? Mas, o que quer dizer a palavra polígono? Eu até falei com vocês na videoaula anterior. É de origem grega, é uma união de poli, que significa muitos, e gono, que significa ângulos. Desse modo, polígono significa muitos ângulos. Em geometria, para ser considerado polígono, uma figura plana deve ter os lados formados por traços retos e ser uma linha fechada. Olha aqui, gente. Um retângulo, tá vendo? Um triângulo, um trapézio e um hexágono. E os ângulos, gente, o que são? São os cantos da figura. Você já reparou que quando um jogador de futebol acerta a bola bem no cantinho do gol, no alto, dizemos que ele acertou no ângulo? O ângulo são os cantinhos, tá vendo? Pois bem, o ângulo do polígono fica no encontro de dois dos seus lados, tá vendo, gente? Quando a gente encontra dois lados, a gente forma um ângulo, ok? Agora, nós vamos falar um pouquinho desses triângulos, tá vendo? Os triângulos são figuras com 3 lados e 3 ângulos. E eles podem ser classificados quanto os seus lados. Por quê? Ele pode ter todos os seus lados iguais, e eles são chamados os triângulos equiláteros, porque eles têm os 3 lados iguais. Eles podem ser chamados de triângulos isósceles, porque ele tem apenas 2 lados iguais. E eles podem ser chamados de triângulos escalenos, ou seja, 3 lados diferentes. Então, olha aqui, nós começamos falando dos polígonos. Nós falamos de quadriláteros, de pentágonos, de hexágonos. Depois nós falamos do triângulo, que são figuras com 3 ângulos e 3 lados. E estamos vendo que os triângulos podem ser classificados tanto em equilátero, quando eles possuem as medidas dos 3 lados iguais, isósceles, que são 2 medidas iguais, tá? E escaleno, que são triângulos com 3 medidas diferentes.
Hoje a gente aprendeu bastante coisa, né? Nós vamos voltar, tá? Nesses conceitos, não precisam ficar preocupados, é bem tranquilo e eu tenho certeza que vocês vão aprender. Deixei para vocês algumas atividades, das páginas 119 a 124. Gente, não é muito, parece muito, mas não é. São atividades bem simples e tranquilas de fazer, tá bom? Façam que na próxima videoaula eu volto fazendo a correção com vocês. Eu estou com muitas saudades. Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se, juntos, no caminho certo.